Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar mais 3 erros que eu cometi na minha vida profissional. São erros interessantes se vocês puderem assistir, tá certo? Ok? E comento, né? Como é que você poderia também para não cair nesses mesmos erros, tá certo? Fica até o final do vídeo, tá certo? Que está bem curtinho esse vídeo, mas está bem interessante, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. O primeiro erro, tá certo, que eu cometi também já faz muitos anos atrás, foi ter utilizado vasos, né, já usados em cultivo, só que não fiz a devida lavagem, esterilização desses materiais, tá certo? Bom, o que acontece é que hoje, né, esses vasos mais modernos, elas têm muitas vezes, tá certo, um sistema, tá, que a gente chama de estrias dentro do vaso, ou mesmo, né, sistema de cones no interior do seu vaso, tá certo? Então, fica-se, digamos assim, situações de retenção de materiais como substrato ou até parte das plantas, tá certo? Nesses vasos, tá? Então, quando você não lava, né, e não esteriliza esse material para o reuso, tá? Você pode estar introduzindo problemas, tá certo? Como doenças e até mesmo pragas, tá certo? E no nosso caso, tá? Eu adquiri uma quantidade grande, tá? De vasos já usados de um colega, tá? E utilizei esses materiais sem a devida esterilização, tá certo? E infelizmente, tá? A gente teve problemas sérios, né? Desde doenças de raízes, mas também principalmente, tá certo, de lesmas, tá certo? Porque o nosso cultivo praticamente era a de orquídeas, né? E o caso das lesmas foi bem aparente porque eu tive um problema sério nesse lote, tá certo, das orquídeas. Então tem que se tomar muito cuidado, né, com o reuso, tá, dos vasos, tá certo? No caso, tá certo, do reuso dos vasos, é sempre bom, é sempre interessante deixar os vasos, né, imersos em água com hipoclorito, tá certo? Em torno aí de 15%, tá certo? Para que haja a eliminação principalmente das possibilidades de pragas e também,
tá, de doenças, tá certo? E depois, né, é interessante também que se faça uma boa lavagem, tá certo? Então, esses equipamentos de lava-jato funcionam muito bem para essa função, tá certo? O segundo erro é confiar muito no temporizador, tá certo? O mais conhecido como timer, principalmente do sistema de irrigação, ok? Esses temporizadores existem hoje, o digital, né? E também existe o temporizador analógico, que obviamente é mais barato, né? E que muita gente tem em casa, ok? Esses temporizadores, né? Principalmente o analógico, elas vão perdendo, na verdade, tá? Com o passar do tempo, elas vão se diferenciando do horário pré-estabelecido para se fazer a rega das suas culturas, tá certo? Então elas vão ligar num horário determinado e desliga num segundo momento, ok? Com o passar do tempo, esse horário pré-determinado, elas podem oscilar, normalmente está atrasando o seu sistema, ok? E eu tive um caso em que a gente deixou, né, esse sistema, tá? E por muito tempo a gente não checava o horário certo com relação ao horário pré-determinado, e ela começou a fazer a rega na hora mais quente do dia, tá certo? E isso ocasionou problemas severos aí, principalmente nas folhas, né? Por quê? Porque a água normalmente ela fica nos canos, né? Tá? E essa água, infelizmente, com temperatura maior, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, essa água quente está sendo regado, principalmente pelo sistema de aspersor, microaspersor, né? Elas queimaram as folhas. Então tem que tomar muito cuidado com relação, tá? Esses timers, né? Temporizadores, tá? Principalmente esses analógicos que elas pedem, né? Vão diferindo da hora, tá? Do horário combinado, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. O terceiro erro, né, eu já vi alguns comentários, inclusive pessoal me perguntando sobre isso, tá? Eu já respondi, acredito que na sessão de perguntas e respostas, mas aqui eu vou falar o que eu fiz, tá certo? De errado com relação a misturas de produtos para aplicação, tá? Via foliar nas culturas. Então eu apliquei em conjunto um adubo foliar juntamente com óleo mineral, tá certo? O óleo mineral basicamente eu utilizei para um controle preventivo, tá? Principalmente de cochonilhas, ok? O que aconteceu foi que o óleo mineral, me parece que, digamos assim, ela auxiliou, tá certo, na eficácia do adubo foliar, na eficácia, tá certo, da absorção dos nutrientes pelo adubo foliar. Como foi em ambiente protegido, tá certo, não foi nem queima pelo sol, tá? Foi realmente excesso de nutrientes via adubo foliar. Isso ocasionou na queima das folhas, principalmente, tá, do lírio da paz e também dos antúrios. Então tem que tomar muito cuidado com os produtos, principalmente se você for fazer a mistura dos produtos para a aplicação foliar. Se for possível, você precisa entrar em contato, tá, com uma pessoa técnica da sua revenda para extrair essas informações muito importantes para que você não tenha esse tipo de problema, tá? E a gente está falando aqui de plantas ornamentais, né? E se você tiver folhas queimadas, com certeza
tá? Você vai ter um prejuízo grande, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação à mistura desses produtos. Não vá fazer isso sem uma orientação técnica, ok? Vocês viram que foram erros, né, bem grosseiros, mas é muito melhor aprender com erros dos outros, não é mesmo? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo, com relação ao que a gente comentou aqui, por favor, enviem, tá, as suas perguntas, suas sugestões para a gente aqui, tá certo? Normalmente a gente tem respondido todas, tá, as perguntas, ou na forma, né, de vídeo, ou também pelo YouTube, tá certo? Pode me enviar tanto aqui pelo YouTube como no Instagram ou mesmo no Facebook, tá certo? Pode demorar um pouquinho, tá? Mas a gente responde, tá? Com toda a certeza, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer, que não tem condições de se sustentar na grande capital, aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá, roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.